Vou fazer uma reflexão aqui entre o futebol e a sociedade brasileira, a partir do Fla-Flu de ontem, que o Fluminense ganhou de 1-0 na semifinal da Taça Guanabara. Eu não vi o jogo, na verdade, mas eu estava falando com uns amigos agora que viram, jogaram comigo, tem uma visão e uma capacidade de análise muito boa, e eles estavam me contando, a partir de uns posts que eu fiz nos últimos dias, falando sobre o Sampaoli, o técnico argentino do Santos, que solicitou, pediu a contratação de um goleiro argentino que soubesse jogar com os pés. Eu acho que a imprensa brasileira interpretou um pouco mal esse pedido dele, fez até umas comparações equivocadas com o Higuita, o goleiro da Colômbia, e o Jorge Campos, goleiro do México, os dois da década de 90. Fizeram uma comparação errada com eles, quando o pedido do Sampaoli foi por goleiros com qualidade de jogo com os pés, vendo que hoje o jogo de futebol tem cada vez menos espaços e considerando que o time dele precisa daquele espaço do goleiro também, precisa que o goleiro saiba jogar e ocupar o espaço e também participe do jogo para que o time dele consiga ganhar mais espaço e que a bola chegue com qualidade aos defensores e até aos meio-campistas. Mas voltando ao Fluminense, eu vejo que o Fernando Diniz, técnico atual do Fluminense, também tem esse mesmo conceito, pensa da mesma forma, e a gente estava conversando sobre o jogo de ontem, que o Fluminense parece já querer mostrar alguns aspectos desse novo posicionamento, mas que existe uma resistência dos jogadores, porque existe um medo de querer sair com a bola e correr esse risco de perder a bola muito próximo do gol e tal. E o Fernando Diniz, na beira do campo, aos berros, sempre exigindo dos jogadores, né? Sempre ali exigindo o máximo deles e tentando realmente implementar esse pensamento dele. E aí eu tô aqui, fiquei aqui pensando e cheguei à conclusão de que a questão realmente é o risco, é o medo de correr o risco. E aí, fazendo uma reflexão com a sociedade brasileira, com o país nos últimos anos, eu vejo como ao longo dos últimos anos o Brasil perdeu a valorização do pensamento empreendedor, que é justamente o pensamento onde você toma iniciativa profissional e, apesar dos riscos, você consegue implementar um novo formato, um novo negócio, para resolver algum tipo de problema do mercado. Então, eu vejo como a burocratização do país, como todo o sistema e o estado inflado que o Brasil, esse momento que o Brasil passou nos últimos anos e toda essa conversa de estabilidade no emprego, isso tudo aconteceu porque as pessoas, ao longo do tempo, perceberam a dificuldade de se tornarem empreendedores pelo excesso da carga tributária e, a partir daí, desistiram desse modelo, desistiram desse comportamento e preferiram simplesmente procurar cada um o seu respectivo emprego. E eu acho que esse comportamento ele tomou conta da sociedade de forma geral e acabou impactando também no esporte e na educação dos jovens que estão surgindo e que estão vindo, esses jogadores hoje que estão jogando, 20 e poucos anos, eu acho que eles foram educados e foram se desenvolvendo com esse tipo de comportamento geral, de que o pensamento empreendedor ele fica no segundo plano e é um pensamento de simplesmente não perder, de não ter responsabilidade, que é o que muita gente hoje tem no emprego. É um medo de não perder o emprego, porque realmente é muito difícil de conseguir um outro emprego. Existe uma competição muito grande e as pessoas, na maior parte das vezes, não têm o empreendedorismo, essa veia empreendedora e o pensamento de abrir o seu próprio negócio como alternativa. Então, o futebol também meio que virou isso, né? Você se livra da bola, tira a sua responsabilidade e joga o jogo recuado para não perder. E se der, você ganha. Então, é um pensamento que vai contra ao modelo empreendedor quando você precisa tomar iniciativa e propor o jogo. A proposta de jogo é sua. Então, eu vejo que o Fernando Diniz, hoje, ele representa esse novo pensamento.
É um pensamento muito interessante para o futebol brasileiro e para a sociedade brasileira de forma geral. Quando a gente volta no tempo, eu aqui pensando, voltando um pouco no tempo, entre as décadas de 40 e até 70, 80, quando o Brasil jogava o estilo de futebol que eles estão tentando implementar, era um momento do Brasil em que, primeiro, não existiam tantas empresas como existem hoje, e o momento da imigração, né? Muitas pessoas fugindo das guerras, e o Brasil foi um desses países que serviram como alternativa. E as pessoas naquele momento vieram e tiveram que se virar aqui. Elas estavam num país novo e tiveram que assumir as rédeas da própria vida. Cada um teve que desenvolver e até criar, se reinventar, criar atividades novas. E todos eles criaram novos negócios, sejam pequenos açougues, pastelarias, padarias, imigrantes portugueses, tentando criar uma coisa nova, tentando ter uma atitude, uma atitude individual que pudesse, naquele momento, criar raízes para eles. Então, naquele momento, eu acho que o pensamento geral da sociedade era um momento, claro, diferente, são muitos anos atrás, hoje o contexto é outro, com certeza, mas o pensamento, de forma geral, era um pensamento muito mais empreendedor mesmo, de muito mais atitude. Hoje a gente já fala mais num modelo de estabilidade, justamente pela burocratização que o país passou ao longo do tempo. Então, quando a gente fala hoje desse novo momento do Brasil, da transformação que a gente quer ver na economia, das pequenas empresas, que são as principais provedoras de emprego do país, eu acho que a gente está falando de uma mudança de comportamento dos jovens que vai atingir também o esporte. Quando a gente fala aqui sobre a importância de se investir na base, é justamente pela quanto antes melhor a gente conseguir implementar esse tipo de visão, de abertura do campo de visão, né? Você abrir o campo de visão dos jovens. É muito mais fácil. E quando a gente está falando do futebol, é claro que vão existir derrotas. Esse tipo de filosofia ele não é invencível. É claro que vai haver derrotas. Mas quando a gente fala de uma tentativa de implementação no futebol profissional, é claro que a pressão por vitórias é muito grande. Então a implementação na base, onde você tem mais tempo e você tem longo prazo para conseguir criar inovação, implementar novas estratégias, é o ideal. Ideal pelos atletas e ideal pela própria estratégia. O empreendedorismo também ele é feito a longo prazo. E de altos e baixos, né? As derrotas, aquilo que eu estava falando, as derrotas vão acontecer. O empreendedorismo é feito de aprendizados, de erros, da própria experiência, né? De colocar a mão na massa. E é incrível como a gente vê como a nossa vida pessoal ela é feita de altos e baixos. E é muito curioso como as pessoas, apesar delas passarem a vida delas entre altos e baixos, elas procurarem estabilidade no trabalho. Isso não existe. Essa é a natureza humana, pô. Isso faz parte da nossa vida. Então, eu tenho muita esperança que nos próximos anos a gente vai ver mudanças. Já estamos começando a ver alguma coisa, não só na sociedade, mas também no esporte. E torço muito para que esses treinadores, o Fernando Diniz e outros que eu vejo com esse mesmo pensamento, que eles tenham sucesso. É uma quebra de padrão, difícil de conseguir implementar, mas eu vejo com bons olhos, muito, muito promissor, e acho que é muito bom não só para o esporte, mas como para o país também.